Olá, gente, tudo bem? Vamos fazer uma revisão da nossa prova? Vamos! Vai cair uma questão falando sobre como eu vou identificar os efeitos de humor em um texto e também aquele negócio que a gente viu de coesão. Primeiro vamos por partes, né? Vamos analisar então a nossa frase aqui, ó. Meu terapeuta disse: escreva cartas para as pessoas que odeia e as queime. Fiz isso, mas agora não sei o que fazer com as cartas. O termo sublinhado, que é o as aqui, retoma uma palavra dita anteriormente. Primeiro, por que a gente faz um texto em que as frases elas têm que trazerem de volta coisas que já foram faladas? Porque um texto ele precisa ser coeso. O que é um texto coeso? Aquele texto em que todas as frases elas estão amarradas entre si. Então, quando um texto ele tem coesão, eu consigo identificar qual é o assunto sobre o qual ele trata. Então, isso é para que serve a coesão. Então, qual é a palavra que esse as, ele está o quê? Trazendo de volta. O interessante desse texto, que ele já foi trabalhado em aula, é o quê? Que o as, ele pode se referir a duas palavras dentro desse texto. Quer ver? Ó? Meu terapeuta diz, escreva cartas. O que? O as ele pode retomar esse cartas para as pessoas que odeia e as queime. O as ele pode retomar ou as cartas ou as pessoas que você odeia. Então isso é o que faz o efeito de humor desse texto. Por quê? O terapeuta falou isso e a pessoa que ouviu disse assim: fiz isso. Isso o quê? Queimou ou as cartas ou as pessoas, mas agora não sei o que fazer com as cartas. Olha que interessante. A pessoa então entendeu o quê? Para queimar as pessoas que odeia. Então esse as, para essa pessoa que ouviu, retoma as pessoas que odeia. Mas o terapeuta certamente ele queria que a pessoa queimasse as cartas. Então, o efeito de humor é o quê? É quando a gente quebra a ordem lógica de um texto, que faz com que a gente ria, com que a gente comece a dar risada, né? Então, que palavra que o as, ele pode retomar? Para o terapeuta, opa, calma aí, deu erro aqui na hora da escrita. Seria o quê? Cartas. Para o narrador, o autor do texto, seria o quê? Pessoas que odeiam. Então, o efeito de humor está presente aí em que sentido? O humor é o quê? É a quebra da lógica de um texto. Quando o texto chega, os textos de humor, eles tendem a ser curtos. E quando ele chega no ponto mais alto daquela história, que é o clímax, ocorre o quê? A quebra da lógica. Isso faz com que as pessoas riam, né? Então, o humor acontece o quê? Na quebra da lógica, que um entendeu uma coisa e o outro entendeu outra. Nesse caso aí, quando eu entendo em uma frase duas coisas diferentes, eu tenho um fenômeno chamado de ambiguidade. Por quê? Ambos, dois. Ambiguidade é quando eu consigo ler um texto e eu entendo dele dois sentidos. Assim que funciona. Então, essa questão aí vai ter na prova e a gente vai ter que escrever o que eu acabei de falar. Outra coisa, a gente vai retomar o que é regência, que é uma matéria lá do primeiro bimestre, lembra? Vamos lá, regência. Agora, lembra quando eu falava que a gente teria que a matéria era acumulativa, né, que era uma coisa que a gente tinha que ver sempre, coisa e tal, que nem assim, ó. Deixa eu tirar essa marcação aqui, horrorosa. Meu Deus, agora a pessoa não sabe tirar, vê se pode. Tá, vamos colocar assim mesmo. Eu gosto de
temos aqui uma frase, eu gosto de café. A regência quer dizer o quê? Regência quer dizer relação entre um termo principal e seu dependente. Isso que é regência. É como a gente tem o maestro e todas as pessoas elas tocam a música de acordo com o que o maestro faz. Isso que é regência. Por exemplo, a palavra gosto é um verbo, eu gosto. Quem gosta, gosta de algo. Então, qual é a regência desse verbo? Gosto é o termo principal, que é o termo regente, e café é o complemento, que é o termo regido. Então, qual é a regência do verbo gostar? É o verbo mais a preposição de sempre e mais um objeto indireto. Essa que é a regência do verbo gostar. E nesse caso, como o termo principal é um verbo, a gente tem aí o que? A regência verbal. O que é a regência verbal? Eu tenho o verbo e o comportamento dele com os complementos dele. Ou seja, cada verbo vai ter a sua regência específica. Por exemplo, há muitos verbos que usam a preposição de. Gostar, precisar, necessitar, discordar. Todos esses verbos eles têm o quê? Uma regência fixa. Algumas regências elas são diferentes da norma padrão culta para a linguagem coloquial. Por exemplo, cheguei ao sítio. O verbo chegar tem como característica sua regência verbal como o uso da preposição a, quem chega, chegar a ou ao algum lugar. Tranquilo? Então, só que na norma popular, como é que a gente fala? Cheguei no sítio. Isso, pela norma culta, está errado. Né? Então, a gente tem regência verbal é o quê? É quando eu tenho a característica de o verbo pedir complemento. Vamos ver mais documentos aqui. Agora, por exemplo, ó, tenho amor. Essa frase está completa? Ó, quem é o sujeito? Eu, só que ele está oculto. Quem tem algo. Verbo transitivo direto. Pede o complemento sem preposição, né? Não tem um de, não tem um com, não tem um para, então ele é transitivo direto. Agora, amor. Quem ama? Amor a algo ou por algo. Tenho amor aos meus livros. Aqui a gente tem, ó, regência verbal, vou colocar destacado em vermelho. Quem é o complemento? Amor. E o amor, que é o complemento do verbo ter, essa palavra que não é verbo também vai ter complemento. Quem tem amor, amor a alguma coisa. Então, a gente tem o quê? Aí tem um caso de regência, que é o quê? Aquela regência que não é do verbo. Então, aqui primeiro a gente tem a regência verbal, porque o verbo ter só se constrói sem preposição, quem tem algo, e temos a regência de um substantivo que tem sentido incompleto. Amor a ou por alguma coisa. Então, agora a gente tem a regência nominal. Então, retomando, o que é regência nominal? Relação de uma palavra que não é verbo, ou seja, substantivo, adjetivo e alguns advérbios, relação de uma palavra que não é verbo e seus complementos. Ou seja, quem precisa de complemento não é só verbo, mas também pode ser essas três palavras de que eu falei, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Vamos ver exemplo de cada uma. De substantivo, a gente já tem aqui, amor. Amor a alguma coisa. Que nem assim, Ana é fiel.
Fiel é adjetivo, não é? Esse adjetivo tem sentido completo? É fiel a quem? A quê? Aí eu posso colocar, Ana é fiel a seus princípios. Esse a seus princípios complementa o sentido do adjetivo fiel. Então, aqui a gente tem regência nominal, só que de um adjetivo. Que nem assim, ó. O juiz, deixa eu ver de advérbio. O juiz decidiu a prisão. Isso bateu favoravelmente aos acusadores. Então, isso bateu. O verbo bateu. Quem bate simplesmente bate, ou bate em algo, ou simplesmente bate. Por exemplo, o carro bateu, ponto. Posso construí-lo de forma intransitiva, ou seja, sem complemento. Agora, ó, isso bateu favoravelmente. Favoravelmente é um advérbio, gente. Favoravelmente tem sentido completo? Favorável a alguém ou a alguma coisa. Então, os aos acusadores é o complemento do advérbio favoravelmente. Então, a gente tem regência nominal. Vai ter uma pergunta na prova nesse sentido. Vai ter uma palavra que ela vai ter complemento, e aí vocês têm que dizer se é complemento para um verbo ou para uma palavra que não é verbo. Se for para um verbo, regência verbal. Se for para uma palavra que não é verbo, regência nominal. Tranquilo? Aí vai ter uma outra questão também, que vai ser assim, ó. Vai ter um pequeno texto, que é um trecho de um artigo de opinião. Deixa eu colocar aqui o texto para vocês. Deixa eu organizar aqui o quadrinho. Ó, com a chegada de 2024, surge a necessidade de analisar as perspectivas educacionais e debater os desafios que moldarão o cenário educacional brasileiro ao longo desse ano. Aí primeira pergunta da prova ali, o que vai ser? Uso da vírgula no texto significa que tem um termo deslocado. Lembram daquele negócio de ordem direta? O que é ordem direta na língua portuguesa? Aquela forma mais fácil de eu organizar uma frase. E como que funciona isso na língua portuguesa? Um sujeito, logo depois do sujeito eu tenho o verbo, depois eu tenho os objetos ou os complementos desse verbo e por último os adjuntos, que são os termos acessórios, adjuntos adverbiais no caso, que são informações dadas para o verbo. Olha só, uma frase sem vírgula nenhuma. Ó. Vou colocar aqui, o desafio para os professores proporciona muito estresse aos alunos durante o ano. Ó, temos aqui uma frase, vou colocar o sujeito em vermelho. Vou colocar em vermelho. Quem é o sujeito? A gente pergunta para o verbo. O que ou quem proporciona? O desafio para os professores. Ó. Vermelho, sujeito. Agora o verbo eu vou colocar em amarelinho. Quem é o verbo aqui? Proporciona. Quem proporciona algo a alguém. Quando é o algo, é o objeto direto, ou seja, complemento sem preposição. Proporciona algo. Proporciona o quê? Vamos colocar o objeto direto num laranja. Muito estresse. Coloquei ele bem clarinho, laranja bem clarinho. Muito estresse. Quem é o objeto indireto que usa a preposição? O a com sentido de para. Proporciona algo, o objeto direto, aos ou para os alunos. Objeto indireto. Vamos colocar aqui um pouquinho vermelho.
E os adjuntos adverbiais? Eu vou colocar de que cor? Colocar um azulzinho. E eu vou colocar aqui azulzinho também, o adjunto adverbial, durante o ano. Durante o ano é o que? É o termo mais desnecessário dessa frase. E se eu tenho essa ordem direta assim, eu não uso vírgula. Agora, se eu reescrever assim, ó, durante o ano, olha só, aí eu coloquei vírgula por quê? Porque uma coisa que tinha que estar lá no final está aqui na frente. Então, esse que é o termo desnecessário. Então, a vírgula marca o quê, gente? Marca, muitas vezes, a existência de termos que estão fora da ordem direta, fora do seu lugar padrão. Tranquilo? Aí depois vai ter uma pergunta: quem é o sujeito da frase desse verbo surge, que está ali em cima? Surge, né? O que surge? A necessidade de analisar pesquisas educacionais, né? Isso aí que surge. O sujeito é imenso, enorme. Ou seja, o sujeito ele pode ser uma coisa grande, uma coisa complexa, né? Então, e é um artigo de opinião por quê? Porque pega um assunto sério e a pessoa, ela faz com que esse assunto tenha relevância não só para ela, mas também para quem está lendo isso aqui. O artigo de opinião é o quê? É um tema que atinge milhões de pessoas, mas analisado sob a ótica pessoal de alguém. Embora a pessoa nunca use o eu, ela pode colocar, lembra, a primeira pessoa do plural, nós, que aquilo ali faz com que o autor chame o leitor para participar daquele texto. Né? E como é artigo, a gente tem que ter em mente o quê? O uso da norma padrão. Porque um texto escrito na norma padrão, ele passa credibilidade. Ele passa o quê? Aquele sentido de que alguém o fez de uma forma muito séria. Tranquilo, meus amores? Depois vai ter o quê? Vai ter uma pergunta também sobre o uso dos dois pontos. Eu vou ver se eu pego um trechinho de uma frase que tem os dois pontos, que os dois pontos eles servem para quê? Lembra que eu falei na aula? Eles servem ou para indicar uma enumeração, ou seja, uma explicação em que as coisas são discriminadas uma a uma. Enumeração é quando eu tenho um conceito, dois pontos, e todos aqueles itens que fazem parte desse conceito. Como assim, ó? Comprei salgados, dois pontos. Risole, vírgula, coxinha, vírgula, maravilha, vírgula, esfirra. Então, isso é uma enumeração, ou seja, elementos que fazem parte de um conceito maior, né? Então, os dois pontos, a principal função deles são duas. É indicar uma enumeração ou preparar um diálogo ou uma fala de alguma personagem. Lembra que a gente viu isso também na aula, né? Então, ó, conquista, deixa eu ver aqui o texto, aqui achei. Achei o texto aqui que tem dois pontos, e aí a gente vai ver uma outra função dos dois pontos. Ó. Foi necessário mais de um século de luta para uma conquista histórica. A total paridade de atletas homens e mulheres em um dos maiores eventos esportivos no mundo. Que os dois pontos estão substituindo qual conjunção aqui? Um simples que. Quer ver? Ó, foi necessário mais de um século de luta para uma conquista histórica, que foi a total paridade, que é o quê? Uma conjunção que dá apenas uma explicação. Né? Então, só basta uma conjunção que? Uma pergunta super fácil, essa aí também. Tranquilo, amores? E depois vai ter o quê? Vai ter o uso das preposições, né? Que a gente vai ver aqui, ó. Vou colocar a frase aqui também. Ai, meu Deus. Quando 241 atletas se reuniram em Atenas, na Grécia, para
a primeira celebração dos Jogos Olímpicos em 2023, o texto continua. Aí é o sentido da preposição para. Para que serve o para aí? Para indicar movimento, como numa frase assim, ó. Viajamos para Grécia. Tem esse sentido? Ou reuniram-se na Grécia para reeditar os Jogos Olímpicos. Esse para vai ter o mesmo sentido em qual dos dois exemplos que eu coloquei aqui? Sentido de deslocamento, de movimentação, lugar, ou sentido de uma finalidade, de uma meta, de um objetivo. Nessa frase aqui, nesse artigo de opinião, aconteceu o quê? Aconteceu o uso do para nesse segundo sentido aqui, que é de finalidade, de meta ou de objetivo, não de um simples deslocamento. Tranquilo? Depois nós vamos ter questões sobre a voz passiva e a voz ativa, que, como uma aluna falou, é aquele, né, exercício da troca. A gente vai ver, que nem assim, ó. Maria conquistou medalhas de ouro. Temos aí, então, o quê? Maria conquistou medalhas de ouro. Quem é o sujeito? Vou colocar sublinhado em... Não, a palavra é em vermelho. Maria. Aí, quando eu tenho o sujeito, tudo que sobra é o predicado. Quem conquista, conquista algo. Então, esse verbo ele é transitivo direto. Pede o complemento sem preposição. Vai ter questão de transitividade verbal também. Quem é o complemento do verbo? Medalhas de ouro. Vou colocar em verde. Quem é que sofre a ação verbal aqui? As medalhas de ouro, que foram o quê? Vítimas da ação verbal de conquistar, que quem fez foi a Maria. Então, nessa frase, a gente tem duas coisas principais. Quem faz e quem sofre. Quem é que faz? Maria, que é o sujeito. Então, essa frase está na voz ativa. O que é a voz ativa? Quando eu tenho o sujeito agente, que ele faz alguma coisa. E quem sofre, medalha de ouro, que é a vítima da ação verbal. Só que se eu quiser dar ênfase para quem sofreu a ação verbal, então eu vou ter que colocar a minha ênfase lá no comecinho da frase. Ou seja, eu vou ter que transformar medalhas de ouro no sujeito. Ó, medalhas de ouro. Essa ação verbal aconteceu quando? Passado, pretérito, pretérito perfeito. Aconteceu a ação no passado, curtinha, uma única vez. Então, vou ter que colocar dois verbos aqui para fazer a voz passiva. O verbo auxiliar, que quase sempre é o verbo ser. Ser no pretérito perfeito é como? Eu fui, tu foste, ele foi. Então, as medalhas de ouro foram. Eu pego o verbo principal, que é o da ação, e eu coloco no particípio, terminado em ado ou ido. Foram conquistadas. E quem é que fez a ação? Por Maria. Essa segunda frase, em termos de sentido, é igual à primeira. Só que acontece o quê? Uma diferenciação de foco. Eu estou dando foco agora aqui para quem foi a vítima. Aqui eu dei o foco para quem fez. Então, a voz ativa, o sujeito é o agente. A voz passiva, vou colocar em vermelho também, o sujeito é o paciente, aquele que sofre ação verbal. Voz ativa, se eu tiver um verbo, na voz passiva vão ser dois. Por quê? Porque eu vou ter que colocar o verbo auxiliar, que eu vou colocar de lilás aqui. E o verbo principal, vou colocar de azulzinho. Né? Agora, por exemplo, assim na voz ativa, Maria deve estudar grego. Maria é o sujeito. Ela faz alguma coisa. Ela faz o quê? Deve estudar grego. Aqui a gente tem uma locução verbal, mas é uma locução verbal de voz ativa. Por quê? Porque o sujeito aqui faz ação. Agora, como que eu transformo essa frase para voz passiva? Grego, que é a vítima na voz ativa, passa a ser sujeito.
Grego deve ser, aí o verbo principal, que é a ação principal, sempre no particípio, terminado em ado ou ido. Deve ser estudado por Maria. Vocês entenderam? O que é que acontece quando a gente passa uma frase para a voz passiva? A gente vai adicionar o verbo auxiliar, que é o ser. Quase sempre o ser, mas a gente pode colocar outros verbos, mas agora não vem ao caso. Isso aí eu vou falar depois. Quando a gente aprende uma coisa, depois eu vou colocando o tempero naquilo, né? Então, ó, vocês entenderam? Quando a gente tem voz ativa que tem um verbo, na voz passiva vão ser 2. Na voz ativa, 2 verbos, na voz passiva vão ser 3. Sempre assim. E agora? Vamos fazer o contrário. Computadores podem ser descartados a qualquer momento por usuários. Tá vendo essa frase? Enorme, né? Quem é o sujeito? Computadores. Eles sofrem ação. Por quê? Porque ele é vítima da ação de ser descartado. Agora, como que a gente vai transformar isso na voz ativa? Quem é que faz algo? Os usuários que fazem, eles que vão descartar. Então, usuários. Quantos verbos a gente tem aqui? 1, 2, 3. Então, na voz ativa, eu só vou ter 2, porque a gente tira o auxiliar, ou seja, a gente mata o ser. Então, usuários podem descartar computadores a qualquer momento. Viram só? Da voz ativa da voz passiva para ativa, eu tiro o verbo auxiliar e cai um verbo. Aqui eram 3, aqui vão ficar 2. Tranquilo? Deu para entender? E se eu não tivesse aqui o agente da passiva, que é aquela parte que faz ação na voz passiva, como é que ficaria? Ó, computadores podem ser descartados a qualquer momento. Quem é que faz? Eu não sei, alguém faz. Então, como é que eu passo essa frase aqui para a voz ativa? Eu só tiro o sujeito e eu o deixo indeterminado. Ó. Podem descartar computadores a qualquer momento. Alguém. Que aqui está obscuro e aqui o sujeito então vai ser obscuro, vai ser indeterminado. Tranquilo? Vai ter questão disso aí, de passagem da voz ativa para a passiva. Depois vai ter o quê? Vai ter uma questão, vai ter algumas questões até, sobre operadores argumentativos. Operador argumentativo é o quê, gente? Aquela palavrinha pequenininha que ela vai indicar meio assim, ó, para que direção que uma ideia vai. Se ela vai ser uma conclusão de uma outra ideia, se ela vai ser uma causa, se ela vai ser uma explicação, se ela vai ser meio que o anúncio de uma voz de autoridade. Lembra que a voz de autoridade é um dos argumentos mais importantes para se pôr em um artigo de qualquer tipo. A voz de autoridade é o quê? É quando eu coloco a fala de um especialista. Fala de especialista é o quê? Fala de especialista é a citação de uma pessoa que entende muito daquele determinado assunto trabalhado no artigo de opinião. Que nem assim, ó. As chuvas deverão ser fortes no inverno, segundo o INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. É uma fonte, é uma voz de autoridade muito forte. Por quê? Porque é quem pesquisa como é que vai ser o clima. Qual é a palavra, então, que está preparando essa voz de autoridade? Segundo. Segundo é um operador argumentativo que a gente fala que ele tem sentido de conformidade. Conformidade é o quê? Alguém ou alguma coisa que serve de modelo, né? Quais são, então, os principais operadores ou conjunções de conformidade? Aqui, segundo, conforme, de acordo com, na visão de, aí vai. Vocês podem utilizar qualquer um desses sem problema algum. Tranquilo? Então, vai ter uma questão disso aí. Outra coisa também, vai ter questionamentos também sobre o artigo de opinião,
né? Que é o que aquele artigo que ele traz um tema que eu já falei, que ele é relevante, mas alguém vai defender um ponto de vista daquele tema. Tranquilo? Vai cair a coisa de transitividade, que nem assim, ó, Ana caiu. Esse verbo cair precisa de complemento? Então, ele é o nosso VI, que é o verbo intransitivo. Não precisa de complemento. Intransitivo. Agora, Ana ama. Quem ama, ama algo ou alguém. Ama chocolate. Concordo com a Ana. Aí a gente tem um verbo. Ele não é mais intransitivo. Qual é o contrário de intransitivo? Eu tiro aquele in, que tem sentido de não, e eu coloco transitivo. E é o transitivo o quê? Tem alguma preposição que o verbo amar pede? Quem ama simplesmente ama algo ou alguém. Então é transitivo direto. Se ele é transitivo direto, o complemento dele se chama objeto direto. Então, VTD, verbo transitivo direto. Que nem assim, ó. Agora outra frase. Ana discorda. Discorda de quem? De alguém. De seu irmão. Esse verbo discordar, eu posso colocar ponto final dele? Não rola, senão vai ficar incompleto. Então ele é transitivo. Só que ele não é que nem o ama, porque quem ama, ama algo. Agora quem discorda, discorda de algo. Então esse de ali é a preposição, que é aquela palavra que une duas palavras. Sendo que a segunda palavra que vem depois da preposição se torna subordinada, ou seja, dependente da que vem antes. Então, tudo que vem depois do de, no caso aqui é o seu irmão, se torna o quê? Dependente de discorda. Ó, o de faz o quê? Isso aqui fica dependente disso aqui. Tudo que vem depois da preposição é dependente, e o que vem antes é o termo principal que está precisando de complemento. Então, a preposição faz com que o verbo seja transitivo, mas transitivo indireto. Se ele é transitivo indireto, qual é o nome do complemento dele? Objeto, oh meu Deus, deixa eu colocar tudo em minúsculo, senão fica tudo maiúsculo. Objeto indireto. Agora, Ana oferecia. Quem oferece, oferece algo, olha o objeto direto, para alguém, objeto indireto. Por quê? Usa a preposição para. Oferecia pudim para seus amigos. Temos aí um verbo que é um grupo bem seleto, bem pequeno, que é o verbo transitivo, porque ele precisa de complemento direto e indireto. Ou eu posso chamá-lo de bitransitivo. Bi significa dois, e porque ele tem o objeto direto e o objeto indireto. Eles podem vir em qualquer posição, mas digamos assim que o costume da nossa língua é que o objeto direto venha antes do indireto. Porque eu posso colocar esse para seus amigos antes. Ó. Ana oferecia para seus amigos pudim, tá certo? Só que a índole, a mania da nossa língua é que o objeto direto venha antes. Tranquilo? Estudem para irem bem e tudo sob controle. Tchau, tchau.